de volta com vocês, Revolução Espírita. E lembrando que o nosso programa também é apoiado pelo Clube Amigos da Boa Nova. Se você quiser fazer parte desse clube, ligue para 0800 1218 38. E nós estamos aqui com o Paulo Henrique falando sobre Rousseau, a iluminação de Rousseau e as ideias de Rousseau que anteciparam ideias espíritas. É isso, Paulo? Exatamente. Nós estamos contando aqui um fato na vida de Rousseau que marcou muito tudo o que ele fez, né? Lembrando, ele vai dizer assim, olha, apesar de mim, eu pude apresentar esses escritos que representam apenas uma parte do que eu vi naquela iluminação de 15 minutos, né, que marcou a vida dele. Sim. E as ideias de liberdade que ele foi apresentar, com grande entendimento, elas foram fundamentais para o surgimento do Espiritismo, que ocorreria mais em seguida. As falas de Rousseau a respeito da liberdade, o questionamento que ele vai fazer a respeito daquele progresso, que era um progresso material, mas não moral, vão marcar aquela sociedade, né? Às vésperas da Revolução Francesa. E a sociedade aceitou? A sociedade francesa ou parisiense? Olha, ele encantou o povo em geral, mas a gente se engana se pensar que foi um caminho simples, o percorrido por Rousseau para apresentar suas ideias. Eu vou lhe apontar algumas coisas aqui. Veja, quando ele propôs ali o Emílio, Sim. a primeira coisa que aconteceu foi o Parlamento de Paris decretar. Vou ler aqui. A corte ordena que o dito livro seja rasgado e queimado no pátio do palácio pelo executor da alta justiça. Nossa. Então, esse foi o parlamento, né? A impressão e a venda foi proibida. Dizia-se que era um crime promover a religião natural, Olha, que nós já até falamos sim. no outro programa, em detrimento da religião oficial, que era a religião católica. Dá para entender, né? Um mês depois, o arcebispo da cidade de Paris, ele também condenou o livro e ainda a fala dele, doutrina abominável, própria para destruir os fundamentos da religião cristã. E olha, vamos relembrando, o que ele escreveu eram os fundamentos do que depois seria a doutrina espírita. Sua condenação foi lida nas paróquias da cidade. O arcebispo mandou ler em todas as paróquias da cidade de Paris essa condenação, né? E depois, olha que é incrível, a Universidade de Sorbonne, Olha. né? Ou seja, uma universidade Sim, sim. que não deveria entrar nessas questões, ter uma isenção ou ser um pouquinho mais liberal, né? Mas ela também censurou publicamente a obra como diabólica, cheia de venenos mortais, inspirando um horror eterno, escrita por um homem de boca ímpia, absolutamente indefinível e incompreensível. Nossa. Um inimigo das letras. Uma condenação total, então. Ou seja, não sei onde eles foram arrumar tanto adjetivo, né? Mas não prenderam ele? Não, então aí houve a tentativa de prender ele. Foi condenado à prisão. Sim. Mas aí ele fugiu de noite na França, porque ele foi avisado por alguns amigos. E ele voltou, a esperança dele era voltar para Genebra, que era uma cidade protestante, não católica. Sim. Ele falou assim, bom, então os protestantes, com uma visão um pouquinho mais aberta, Isso. eu vou encontrar um lugar, né? Mas, veja só, o procurador-geral da cidade, uma semana depois do que ocorreu na França, também condenou que se queimasse o Emílio. Ele fez um decreto e, segundo o decreto, ele dizia: o autor seduzia os leitores com estilo atraente e belo, camuflando o escândalo que desvirtuava a Europa com um livro criminoso. Nossa. E aí os governos, universidades, tanto católicas como protestantes, foram condenando essa proposta de Rousseau, que, olha que incrível, havia uma certa tolerância com os materialistas, Sim. e uma absurda intolerância com a proposta de Rousseau. Isso. Por quê? Ele não estava... O materialista, isso que a gente tem que pensar. O materialista, quando ele vai propor que a gente vive em virtude do prazer e da dor, é uma ideia semelhante à ideia da igreja. Sendo que Deus castiga o indivíduo à dor, se ele não aderir à proposta da igreja,
ou vai beneficiá-lo com os prazeres do céu. Então, quando o materialista diz que a sociedade também condena com a dor aquele que não segue suas leis, ele está usando um método semelhante, que é a heteronomia. Então, o materialista não ofende tanto a igreja Sim. quanto a ideia de Rousseau, Porque que veio propor autonomia, o indivíduo passar a agir por si mesmo, sem depender dos outros. Este que é o ponto que eu acho, então. Porque a gente já leu Emílio, se você não leu, procure ler. E veja assim, que toda essa condenação, ela está apenas fundamentada em que ele vai negar que a pessoa se torne apenas um serviçal obediente. E o Rousseau, ele vai dizer uma frase que define o que ele vivenciou de uma forma bastante interessante. É bem o estilo dele. Creio ter descoberto grandes coisas e as expus com uma franqueza bastante perigosa. Então, ele não foi só o que ele descobriu, Sim, né? Mas a forma direta, franca, simples, objetiva que ele colocou, que tocava o simples. E é esse ponto... Virou uma grande ameaça. Sim. Né? E esse trabalho de Rousseau, então, ele é, para a humanidade, uma definição clara de que havia um mundo velho, que estava ali se corroendo, e um mundo novo que mal surgia. E que vai se concretizar no Espiritismo, porque... A proposta espírita é secundar o surgimento desse mundo novo. Surgir na época que esse mundo novo começa a despontar. E o que hoje, na nossa sociedade, é a presença desse mundo novo? Você tem aí nas redes sociais depoimentos de jovens, né? Jovens em luta pela liberdade, jovens expondo, até crianças, expondo as suas ideias sobre espiritualismo, sobre a vida após a morte. As crianças, eu já vi tantos vídeos de crianças, por exemplo, indignadas com a morte dos animais. Isso. Mas são tantos vídeos que a gente encontra, e a facilidade hoje das redes sociais permitem isso, que a gente vê que essas ideias de liberdade já vêm com as novas gerações. Isso. Então, nós estamos realmente nos primeiros passos da construção de um mundo novo, que não faz mal se demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque é uma construção definitiva. Isso. Bom, definitivo também ficou esse momento nosso, porque o tempo termina, e é uma pena, porque eu acho que você tinha muito mais coisa para contar para a gente. Mas vamos ter novas oportunidades. Teremos outras oportunidades. E eu gostaria de lembrar a você que pode seguir esse programa pelo Facebook. Você acessa facebook.com/TV Mundo Maior ou youtube.com/TV Mundo Maior. E você vai colocar lá, Revolução Espírita, Revolução Espírita, @tvmundomaior.com.br. Então, por hoje, nós ficamos aqui e um abraço a todos. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.